Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um experimento sobre força elástica, tá? Na nossa aula de hoje de física. Temos duas aulas, na verdade, no dia de hoje. Uma delas eu vou postar para vocês a correção da tarefa da aula passada. E para essa aula de agora nós vamos fazer o experimento da página 33 da apostila, tá? Então, na página 33 da apostila, quero que todos vocês abram lá essa página para vocês irem anotando os dados enquanto a gente faz a experiência aqui com o simulador de força elástica, tá? Nessa página era para nós fazermos a construção de um dinamômetro, que é o aparelho que mede força, para a gente conseguir determinar o valor da força elástica, porque lembram lá que o dinamômetro, ele é um aparelho que é constituído por uma mola, e através da deformação dessa mola a gente descobre o peso do objeto que está pendurado, né? A força que está sendo exercida. E como a força elástica, no caso de objetos pendurados na vertical, quando a mola está na vertical, a força elástica é igual ao peso, né? Então, a gente consegue determinar o valor da força elástica da mola também. Mas, como nós estamos aqui agora nessas aulas à distância, né? E para vocês ficaria difícil construir sozinhos o dinamômetro em casa, a gente vai fazer através desse simulador virtual, que é a mesma coisa, tá? Inclusive, esse simulador, vocês têm ele lá no Positivo On, e todos vocês podem testar esse simulador, tá? É só vocês clicarem, entrarem no Positivo On, clicarem lá no livro, nos livros de vocês, lá na apostila volume 2, se vocês clicarem em conteúdos, vocês vão achar esse simulador lá. E vocês podem fazer essa experiência em casa se vocês quiserem também, tá? E daí na página 33 da apostila, nós temos uma tabelinha que nós precisamos completar, tá? Então, a gente vai completar com esses valores que a gente vai utilizar aqui. Aqui nós temos 3 molas, tá? Mola 1, mola 2 e mola 3. Temos aqui 3 pesos conhecidos e 3 pesos desconhecidos. A princípio, para a nossa atividade, nós vamos utilizar aqui os pesos conhecidos e os valores da deformação da mola 1, para a gente preencher a nossa tabelinha, fazer o experimento. Depois a gente pode brincar aqui, tentar descobrir o peso, os pesos desconhecidos e tudo mais, tá? Mas para preencher a página 33 da apostila do experimento, a gente vai usar aqui a mola 1 e esses 3 pesos conhecidos. Então, a primeira coisa que a gente tem que completar na tabela é a deformação da mola quando a gente pendura o primeiro peso. Então, vamos pegar aqui, ó, o pezinho de 50 gramas e vamos pendurar aqui na mola 1. Ó, antes de tudo, vamos observar aqui, ó. Vocês conseguem ver que a mola 1 tem 20 centímetros, né? Todas elas têm 20 centímetros quando elas estão em repouso ali, em equilíbrio, sem nenhum pezinho pendurado. Então, elas possuem 20 centímetros. Vamos observar o que acontece com a mola 1 quando eu penduro 50 gramas nela. Ó, ela teve uma deformação aqui, a linha pontilhada está mostrando, ó, 21, 22, 23, 24. Ela passou de 20 centímetros para 24 centímetros. Então, concordam comigo que ela teve uma deformação de 4 centímetros? Então, vocês vão completar no primeiro espacinho da tabela a deformação da mola 4 centímetros, tá? Daí, na coluna ao lado, eles perguntam qual foi a massa pendurada em quilogramas. Ó, nós penduramos uma massa de 50 gramas na mola, tá vendo? A massa de 50 gramas, gente, quando eu converto isso para quilograma, eu preciso dividir por 1000. Vai dar 0,05 quilogramas, tá? Então, vocês escrevem lá na massa pendurada 0,05 quilogramas. Aí, o peso do objeto. Qual que é o peso do objeto? Se esse objeto tem 0,05 quilogramas, multiplicando isso por 10, ele tem 0,5 newtons de peso, tá? Então, na terceira coluna, lá na primeira linha, no peso do objeto, vocês vão completar 0,5 newtons, tá? E a força elástica, como ela é igual ao peso, vocês vão completar também 0,5 newtons, tá? Então, para esse primeiro pezinho aqui, ó, vocês ficaram com a primeira linha da tabela, assim, 4 centímetros de deformação, 0,05 quilogramas, 0,5 newtons, 0,5 newtons. Tudo bem? Agora, nós vamos pendurar um outro objeto mais pesado, 100 gramas.
Então, ó, a mola oscilou, entrou em equilíbrio e eu consigo observar, ó, aqui tá o 30, ó, 29, 28, tá vendo? Ela foi para 28 centímetros de deformação, o que era óbvio, né? Se 50 gramas causou uma deformação de 4 centímetros, 100 gramas vai causar uma deformação de 8 centímetros, tudo bem? Né? É o dobro do peso, o dobro da deformação. Então, vocês vão completar lá na primeira coluna da tabelinha a segunda deformação, 8 centímetros. Tudo bem? Agora, vocês vão completar lá a massa pendurada. Uma massa de 100 gramas, gente, pendurada, equivale a um peso de 0,1 quilogramas. Tá? Então, a massa pendurada, 0,1 quilogramas, a segunda massa que vocês vão completar lá. O peso do objeto, 0,1 quilogramas, equivale a 1 newton. Então, o peso do objeto, 1 newton, e a força elástica, 1 newton também. Tá? Aqui a gente observou o segundo pezinho. Agora, vamos para o terceiro pezinho aqui, ó, de 250 gramas. Ó, ele oscilou, parou bem certinho aqui, ó, numa deformação de 40 centímetros, tá vendo? Então, a mola tinha 20 centímetros e passou a ter 40, então ela esticou 20 centímetros. Vocês vão completar lá na terceira deformação de vocês, 20 centímetros, tá? Aí, qual é a massa pendurada? 250 gramas, gente, equivale a 0,25 quilogramas. Então, a terceira massa que vocês vão completar na tabelinha, 0,25 quilogramas, tá? Aí, o peso do objeto vai ser 2,5 newtons e a força elástica, 2,5 newtons também, tá? Vocês observaram que é tudo proporcional, ó. 250 gramas é 5 vezes maior do que 50 gramas. E a minha deformação de 4 centímetros ficou 5 vezes maior. 5 vezes 4, 20 centímetros. Então, é tudo proporcional, tá? Se eu colocasse mais 50 gramas aqui, ó, ele vai ter que deformar. Não sei se ele coloca duas massas ao mesmo tempo, acho que não. Não deu certo, desculpa. Fui tentar fazer, tá? Então, agora com esses valores da tabelinha ali, gente, com esses 3 valores que nós já obtivemos, vocês já podem completar o resto da atividade, tá? Eles querem que vocês façam um gráfico da força elástica pela deformação. Então, vocês vão fazer um gráfico que na vertical vocês vão marcar as forças e na horizontal vocês vão marcar as deformações, tá? Então, vocês vão marcar lá primeiro uma força de 0,1 newton, esticou a mola em 4 centímetros, tá? Depois, uma força de 0,5 newtons, esticou a mola em 4 centímetros. Depois, uma força de 1 newton, esticou a mola em 8 centímetros. E depois, uma força de 2,5 newtons, esticou a mola em 20 centímetros. Vocês vão marcar esses valores no gráfico e construir um gráfico, tá? Pode ser no caderno mesmo. Lá na apostila pede para ser em folha de papel milimetrado. Mas vocês não precisam fazer em folha de papel milimetrado. Na verdade, gente, esta atividade aqui, como ela é uma sugestão de atividade da apostila, eu quero que vocês entreguem essa atividade no colégio, tá? Vocês vão fazer numa folha de papel ao maço essa atividade aqui. Então, vocês vão fazer o que nessa folha de papel ao maço? Vocês vão desenhar esse gráfico, vocês vão escrever lá, experimento sobre força elástica, tá? Aí vocês vão desenhar esse gráfico com esses valores da tabelinha que vocês construíram na apostila. E daí embaixo vocês vão responder as 3 perguntas da apostila. Vocês têm as perguntas A, B e C. E eu quero que vocês respondam essas 3 perguntas na folha de papel ao maço para entregar no colégio também. Então, lá pergunta assim, ó, qual a aparência do gráfico construído no papel milimetrado? Vocês vão construir lá no papel ao maço, tá? E vocês vão ver que o gráfico é uma reta, tá? Ele vai formar uma reta. Aí, como que vocês fazem para determinar a constante elástica da mola através do gráfico? Então, a constante elástica, gente, é a inclinação do gráfico. Então, vocês tinham que fazer a razão entre a força elástica e a deformação, tá? É a divisão F divididos por X que vocês tinham que fazer para descobrir o valor da força elástica, tá? E a letra C pergunta assim, quais as possíveis fontes de erro nessa medida da constante elástica?
Se nós tivéssemos feito esse experimento na sala de aula, o que poderia ter dado erro seria a deformação medida com a régua, que a gente poderia ter medido errado, né? Ou a imprecisão das massas, a gente não saber bem certinho o valor das massas que a gente estava pendurando. Mas como nós fizemos aqui nesse aplicativo digital, aí não tem erro nenhum, tá? Que vai dar perfeitamente certinho o valor da força elástica. Desculpe, da constante elástica. Quando a gente divide o valor de F pelo valor de X, o valor da força pela deformação, a gente vai ter bem certinho o valor da constante elástica. Tá? Mas as possíveis fontes de erro seriam a medida da régua e a imprecisão das massas, tá? Então eu quero que vocês façam um relatóriozinho desse experimento numa folha de papel ao maço para entregar no colégio na sexta-feira, tá? Sempre as entregas de atividades serão nas sextas-feiras. Então vocês têm que entregar esse relatório contendo esse gráfico e a resposta das 3 perguntas da página 33 da apostila na sexta-feira no colégio, no período da tarde, tá bom? E agora que nós já terminamos de completar a página da apostila ali, vocês já sabem como fazer o relatório, a gente só vai continuar aqui a brincadeira. Como que eu posso fazer para descobrir essa massa desconhecida aqui, ó, gente? Vamos pendurar o pezinho verde aqui e ver quantos centímetros ele deformou. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros. Quanto será que pesa esse objeto, então? Pensem lá, se 50 gramas estica a mola em 4 centímetros, qual o peso que estica a mola em 6 centímetros será? Vocês só fazem uma regrinha de 3, tá? Vocês vão descobrir lá que se vocês pendurarem 75 gramas, ó, tá correta a nossa resposta, tá? Agora eles querem que a gente descubra qual que é o valor do pezinho azul. Vamos ver quanto que a mola estica com o pezinho azul. Ó, com o pezinho azul ela esticou 32 centímetros. Então, ó, se uma massa de 50 gramas, 32 centímetros, não, 12, né? De 20 para 32 ela esticou 12 centímetros. Então, se um peso de 50 gramas estica a mola em 4 centímetros, para esticar 12 centímetros vai ser qual? Será valor? Pensem lá, tentem fazer uma regrinha de 3. A gente vai conseguir chegar na resposta de 150 gramas. Vamos ver lá se está certo. Correto. Tá? E por último, o último pezinho aqui, ó, 41, 42, 43, 44 centímetros. Então, ele estica a mola em 24 centímetros, tá? Então, se a gente fizer lá, a gente vai descobrir que esse peso aqui tem 300 gramas. Ó, correto, tá vendo? Então, vocês podem brincar com esse simulador em casa lá, se vocês quiserem. Descobrir o valor das massas. Podem utilizar também a mola 2 e a mola 3, se vocês quiserem. E aqui, ó, tem como a gente controlar a rigidez da mola 3, tá? Ó, a mola 3, se eu penduro esse objeto de 300 gramas aqui, ela tá esticando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 45, 44 centímetros também, tá? Mas eu posso deixar ela mais rígida, aumentar o valor do K dela. Aí ela vai ficar mais difícil de deformar. Quando eu penduro o mesmo objeto, ó, ela tinha deslocado aqui pro 44, ó. Agora ela já deslocou menos, tá vendo? 36. Porque ela ficou mais difícil de esticar, porque eu aumentei a rigidez dela, aumentei o valor do K dela, tá? Então, brinquem lá se vocês quiserem com o simulador e lembrem lá que a tarefa de hoje é fazer o relatório do experimento da página 33, construir o gráfico de força por X e responder as 3 perguntinhas da página 33 numa folha de papel ao maço para entregar no colégio na sexta-feira, tudo bem? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, conversem comigo, falem comigo lá, tá? Beijo!